Ok, bacana. Então, vamos aí continuar com o nosso projeto. Vamos fazer o seguinte, no nosso botão agora, a gente fez no vídeo anterior aqui, né? A gente já estamos atualizando o nosso produto aqui. Agora eu preciso trabalhar este botão para mim deletar, limpar, ou se não, este aqui, vamos por este aqui primeiro, né? Limpar o carrinho. Então, aqui a gente limpa todo o carrinho e aqui a gente deleta algum produto que a gente tiver aqui. Então, vamos por aqui primeiro. Vamos fazer o seguinte, no nosso carrinho componente, aqui, vamos fazer o seguinte. A gente tem o nosso método aqui, né, para pegar o total, e vamos fazer o seguinte, a gente já tem esse método também, não é? Certo? Se a gente vir cá no nossos carrinho componente, não, carrinho componente não, cá no nosso cart service, né, que é no serviço, a gente já tem este limpar cart aqui, que é limpar o carrinho, então a gente já pode usar ele mesmo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui, então, pode ser assim, ó, on limpar, né? Limpar o que? O nosso cart, que é o carrinho. Então, vamos pegar tudo de lá. Primeira coisa, eu não preciso de retorno, então vou deixar ele como um método void. E aqui sim, a gente vai fazer o seguinte. Então, disso que? Ponto. Ponto que? Vamos pegar a nosso método que eu acabei de mostrar lá no nosso card service e vamos chamar o nosso limpar cart que tem lá, pronto aí, certo? Então, bacana. Vamos pegar este método, Ctrl C, vamos lá para o nosso HTML, e aqui onde é que a gente tem, né, mover o nosso on limpar cart, ó, já temos ele aqui, né? Que merda é essa? Não, estou no arquivo errado, não é aqui que a gente está mexendo agora, a gente está mexendo lá no nosso botão limpar o carrinho, né? Então tem que ser lá no nosso carrinho. Então no nosso carrinho componente, não, aqui, HTML, vamos fazer o seguinte, aqui onde é que tem limpar o carrinho, tem o nosso botão. Então simplesmente vamos aqui, eu já estou aqui mesmo. Eu vou adicionar uma classe aqui também para esse botão, para ele poder ficar bem lá na esquerda, né? Então vamos colocar aqui um float para a direita. Já temos aqui, ó, Ctrl o C e vamos colocar aqui também. Ok, bacana. Então vamos chamar o nosso método, né, no botão. Então no botão, no evento clique, vai ser igual opa! Vamos lá, o que a gente colocou? Ctrl o C e passamos ele aqui. Então, Ctrl o V. Bom, bacana. Vamos testar. Se eu vim aqui, vamos colocar produto 1, 2, 3, 4, 5. Se eu vim aqui, temos o produto. Vamos visualizar. Se eu vim aqui limpar, não deu nada. Nesse aqui também pode ficar para cá. O negócio aqui não está obedecendo nem o clique. Em que a gente fez? Vamos verificar aqui. Então, no botão, cadê? Botão on click. Ok. A função. Vamos retornar. Então, vamos aqui. Vamos adicionar 1, 2, 3, 4, 5 produto. Vamos visualizar o carrinho. Temos aí, se eu clicar, limpou tudo, perfeito. Vamos trabalhar agora então o nosso botão aqui, né? Visualizar este aqui, para a gente poder deletar. Como a gente precisa deletar cada elemento, a gente tem que pensar nisso aí, tá, pessoal? Então, vamos supor aqui, vamos entender que se eu tenho aqui 4 produtos aqui, né? Do mesmo aqui, eu quero deletar só um daqui, que eu clique aqui. Se eu quiser diminuir ou aumentar aqui os nossos produtos, que eu venho por aqui. Então tem que ser por elemento. Então, para isso aí a gente pode fazer o seguinte, eu já tenho isso aqui, então vou copiar isto aqui, Ctrl C. Vamos aqui, então a gente tem ele aqui, né? Então vou dar um Ctrl V aqui. Só que a nossa função agora, o nosso método,
como deletar, vamos colocar assim, remover. Remover o que? Como lá tá no carrinho, então eu vou pôr assim, ó, do carrinho, desta forma aí. Ok, Ctrl C. Só que observe aqui que a gente precisa de deletar a cada elemento, né? Então tem que passar aqui também como element, tá bem? Senão dá erros aí. Ok, então vamos lá criar este método. Se eu vim aqui no meu kart componente, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui abaixo, vou dar um Ctrl aqui, vou dar um Ctrl V. Como ele vai ser um método void também, a gente não vai ter retorno de nada. Vamos aqui e criar ele. Então, Ctrl o X, vou aqui, Ctrl o V e façamos OK. Então, o nosso remover, eu preciso de passar o item, né? Então, a gente vai remover o item, que vai ser igual 2 pontos o nosso kart item, não é isso? Ok, beleza. Eis a questão. Agora, this kart surface, isso mesmo. E vamos colocar aqui, como a gente colocou remover do carrinho, então só vou colocar aqui para ficar diferente desta forma aqui, sem o on na frente ali. Então vamos criar este método agora lá no nosso car service, né, que é os serviços do nosso carrinho. Então vamos aqui abaixo, Ctrl V, vou copiar isto aqui, Ctrl o C, vamos abaixo, Ctrl V, Ctrl o X e Ctrl o V. Eis a questão, vai ser um método também, void, não vai ter retorno de nada, mas eis a seguinte, eu vou precisar de atualizar os nossos itens, né? Porque se deletar um, ele tem que trazer os itens que está lá. Então, vamos fazer o seguinte, vamos passar aqui os nossos items, né? Que está no nosso kart item. Isto mesmo. Então, já tendo os nossos itens, vamos fazer o seguinte, a gente precisa manipular isso aqui com mais facilidade. Então, vamos colocar aqui um const o que? Vamos colocar assim, filtrado o que? Como é os itens, vamos colocar items, que vai ser igual a diz o que? Ponto o kart que tiver no carrinho, ponto o value, o valor que estiver no nosso items o que? Ponto filter, para ele filtrar, e pegamos o que? Eis a questão. Passamos aqui o nosso itens que a gente tem, então vamos verificar aqui, vamos passar desta forma. Então preciso do item, então o item vai receber, a gente vai buscar, apontamos pelo nosso underscore item do ID, não é isso? A gente precisa ir pelo ID para deletar o produto correto. A melhor maneira é ir pelo ID, né? Então item.id, se não for, né, já estamos fazendo a negação igual a o item id. O que a gente vai fazer? Ponto id, vamos atualizar, né? Então sai daqui, ponto e vírgula. Então, tendo deletado, né, ou removido, porque deletar, limpar tem diferença. Limpar é limpar todo o nosso carrinho, e remover aquele item que eu não quero, específico ali. Então, a gente busca pelo e-mail, pelo ID, que a gente fez ali a verificação. Ok, então precisa atualizar. Depois disso aí, eu preciso de atualizar o meu kart no ponto item, né, que a gente vai pegar aqui next e façamos o que? Vamos buscar o item, não é isto? Que vai ser igual os nossos items, na verdade, que tiver lá restando no nosso carrinho. Vamos chamar o que? O nosso filtrado, não é isso? Por itens, e atualizamos, né? Ponto e vírgula aí. Eis a questão, então a gente tem que enviar a mensagem open, e aqui a gente pode
colocar desta forma. O primeiro parâmetro aqui, vamos colocar item, né? Ou items deletado com sucesso, por exemplo. Ok, pode deixar desta forma. A duração, isso, bacana, perfeito aí. Tudo aí, bacana. Bom, bacana. Agora aqui, como a gente está passando o item aqui, tá, pessoal? A gente também tem que referenciar aqui o item que ele vai ser deletado. Ok, beleza. Ok, retornando cá para o nosso template, agora a gente tem o nosso prosseguir, a gente tem o nosso adicionar, né? Então, o que a gente vai fazer? Aqui tem o adicionar, que né, é os maisinhos aqui, tá, pessoal? Vamos aqui, vou mostrar aqui, este aqui, a gente vai trabalhar agora. Quando eu quiser manipular a quantidade por aqui, a gente também tá apto para isso aí. Então aqui no adicionar, vamos fazer o adicionar primeiro, que ele é bem mais fácil, depois a gente copia e põe para o remover ali. Ok, bom. Eis a questão, neste botão aqui, então, vamos fazer o seguinte, vamos adicionar aqui o clique, a gente pode pegar aqui, já tem por aqui afora, cadê? Aqui, pum, contra o C, vamos aqui e contra o V, ok. Este método vai, o que a gente coloca aqui, hein, cara? A gente pode colocar o adicionar quantidade, né? Então, o que a gente põe aqui? Vou colocar assim, ó, adicionar quantidade. Ficou muito grande, né? Por isso que eu gosto de fazer tudo em inglês, ó. Por exemplo, add, aqui, ó, isto aqui, ó, só com mais um D e quantity não fica desse tamanho, tá? Então, vamos deixar aqui. Vou colocar add mesmo, né? On add quantidade. Ok, ficou menor. E Ctrl C. Então, como a gente vai ter que adicionar elemento por elemento, a gente também tem que passar ele aqui, né? O element. Ok. Então, Ctrl C, vamos criar este aí. Se a gente vir aqui no carrinho, componente, vamos dar um Ctrl V. Vamos aqui, Ctrl C, Ctrl V e Ctrl o X, Ctrl o V. Bom, vai passar o item do carrinho, já expliquei tudo isso aqui, então já lá no nosso, a gente vai ter que criar este método também, lá no nosso service, né, no serviço de carrinho, e aqui vamos simplesmente colocar, por exemplo, o que a gente põe? A gente colocou aqui on add quantidade. A gente não precisa fazer isso porque na verdade a gente já criou o nosso add to cart lá atrás no nosso cart service também, então a gente pode usar ele. Então, se eu não me engano, a gente colocou add. Vamos aqui no nosso carrinho service e vamos olhar aqui. Aqui a gente tem aqui, ó, add to cart, então Ctrl o C e podemos passar ele aqui. Então isto evita ficar duplicando o código aí que não tem nada a ver, tá, pessoal? Então, bacana. Já cá no nosso add cart to cart, que é nos serviços dos carrinhos, fica muito mais fácil. É só corrigir aqui, ver se está tudo legal. Ele vai pegar o item, ele vai adicionar, se for igual, ele adiciona, né? Então, se for igual, ele só mexe na unidade. Se não for, aqui adiciona tudo. Então, ele faz if, e se o carrinho, então ele vai bater só na quantidade. Já está pronto aqui, não precisa de mais nada disso aí. Então, vamos lá, se eu vim aqui, vamos adicionar aqui, vem aqui, visualizar do carrinho. E vamos lá, mas aí perfeito, a nossa mensagem funcionando bacana. Se eu quiser limpar ele, limpou tudo. Só que ali a gente tem que trabalhar aquilo ali mais, porque a intenção nossa não é fazer isso aqui. Vamos ver aqui, visualizar o carrinho,
Adicionei, eu quero deletar só um por um, né? E não tudo. Ok, perfeito. Então a gente tem que pensar nisso aí também. Bom, retornando para cá, agora vamos fazer, vamos pegar aqui mesmo, Ctrl o C, e vamos para cá, para o nosso botão remover, não é isso? Então, o que é que ele vai receber? Então, on remover, né? Eu já até falei, vamos remover, então, esta quantidade. Tá ficando tudo quase parecido, por isso que eu não gosto de pôr muita variável parecida, mas para você que é iniciante, cuidado, tá? Então vamos lá, vamos implementar isso aí também. Então vamos aqui, Ctrl V, vamos dar aqui um Ctrl o C, vamos abaixo, Ctrl o V, Ctrl o X, Ctrl V, e aqui sim, item vai pegar, ok, não vai retornar nada, void this service. Agora a gente precisa criar também essa função, né, porque a gente não tem lá no nosso serviço de carrinho. Então, como a gente colocou quantidade e remover, vamos colocar aqui, ó, tá, remover quantidade, não é isso? Então, o que a gente vai fazer? Eu só vou colocar assim, ó, remover, né? E vou colocar o quantidade com maiúsculo ali para ficar diferente aqui da nossa do nosso método, né? Então, Ctrl o C. Aqui a gente passa o item mesmo, vamos vir cá no nosso carrinho e vamos implementar. Ctrl o V, vamos aqui, Ctrl o C, vamos abaixo, Ctrl V, Ctrl X, Ctrl V. Bom, na verdade, a gente não vai precisar nada disso, né? A gente está pegando o item, ok? Passando o carrinho, o item do carrinho. E vai ser um método que não vai retornar nada. Void. Ok, então vamos lá. This o que? Ponto. No meu kart eu tenho que pegar o valor, então ponto valor, para poder percorrer. Então percorremos nossos itens lá do carrinho, não é isto? Ponto map, o que? Passamos aqui o item que a gente está passando. Então temos os nossos items desta forma aí, ok? Eis a questão. Vamos apontar para o nosso item que a gente queira, né? Mas eis a questão, preciso também fazer uma verificação. If, se o nosso item que a gente está passando, então, item, no ponto id for igual o item, o id do nosso item, façamos ok. Porque a melhor forma da gente verificar isto é fazendo isto aí, comparando. Se o item, né, que a gente está passando, se o ID do item que a gente está passando for igual o ID do item que ele encontrar, que remove, né? Então a gente vai fazer o seguinte: pegamos os nossos itens, no ponto a quantidade, então quantity que remova, né? Então ele vai menos, então ele vai simplesmente ir diminuindo, né? Eis a questão, tem um erro aqui, por quê? Primeira coisa, vou tirar isso aqui para a gente identificar. Então, isso aqui está sobrando aqui já. Vou só organizar. O erro ainda permanece. Ah, tá, porque aqui ele autocompletou. Vamos entender aqui. Então, a gente tem 5 produtos, né? O que eu quero fazer ali também é, vou clicando aqui, não vou clicar senão vai dar erro. Vou diminuindo, vem para 4, depois 3, né? 2, 1. Quando chegar no 1, eu clicar novamente, então eu quero que ele deleta este produto sem eu precisar de vir clicar neste botão. Tô aqui só diminuindo, bom, chegou no último, pum,
deleta tudo, porque isso significa que eu não quero esse produto se eu chegar no 0, certo? Então, basicamente dá para fazer tudo isso aí. Então, aqui é o item que eu tô passando aqui. Ele é auto-completou, então vamos passar ele aqui, o item. Ok. Eita, essa bomba tá completando, então, item. Então, verificamos, né? If, se o nosso item, né? Então, temos que passar ele aqui. Se ele chegar até a posição, né? Ponto, a quantidade, na quantidade, não é isso? Foi igual. Se chegar até 0, que ele me deleta tudo lá. Então, pegamos os items. Tem um item aqui que se chama, vamos pôr aqui, eu vou pôr item for o que? Removal. Então que vai ser igual o nosso item, não é isto? Oh shit. Vamos dar um Ctrl C aqui e vamos criar uma constante para ele. Então simplesmente façamos desta forma. A melhor maneira é fazer o seguinte, a gente precisa percorrer, na verdade, né? Então percorremos os nossos itens. Então ele vai achar o cart items, né? E vamos fazer o seguinte, pôr um undefined nele, né? Para ele poder encontrar. Então undefined. Bom, é isso aí. Deixa eu só aproximar isso daqui para a gente verificar. Ok, isso aqui é o fechamento da nossa classe principal. Aqui, tá dando erro porque... Ah, tá, porque aqui como a gente abriu outro, fecha aqui. E tá aí o nosso método, né? Só que tá passando pela minha cabeça já que a gente precisa de retornar o item que está sendo atualizado, né? Então, para isso daí a gente tem que fazer o seguinte. A gente precisa de retornar, então, return o nosso item. Então, eis a questão, cara. A gente precisa também fazer o seguinte. Para a gente fazer uma verificação, a gente precisa passar isso daqui, né? A gente precisa armazenar este valor do item numa variável. Então, vamos colocar aqui let. O que a gente coloca, hein? A gente precisa de filtrar. Então, vou colocar filtrar items. A gente já tem isto, não tem? Que vai ser igual a this. Ok, Ctrl o C. Vamos fazer o seguinte. Ele removendo, retornando o item. Agora a gente precisa também atualizar. Que merda, hein? Vamos fazer o seguinte. Para deixar o nosso sistema funcional bacaninha, tem que pensar nestas validações. Então, se o item também que eu for remover, Ctrl o C, Ctrl V. Ok. Vamos fazer o seguinte. Eu preciso filtrar para encontrar. E aí ele atualiza o novato, né? Por exemplo, se eu tenho 3, eu jogar para 2, ele tem que filtrar, buscar pelo ID e deletar o de 3 para atualizar de 2, não é isso? Então, que merda, hein? Vamos fazer aqui. Então, vamos pegar o nosso filter, este aqui que a gente está passando aqui, Ctrl C, Ctrl V. Então, filtrando, ele vai ser igual, vai receber o disso que ponto, o que a gente vai remover, né, do carrinho. Então, colocamos ele aqui e passamos o item que tiver no carrinho para remover, né, que é este aqui. Que merda, hein? Eis a questão agora. A gente tem que fazer o seguinte, Ctrl C, né? O que vai fumar? O que vai fumar aqui é o seguinte. É que eu preciso colocar uma notificação.
E essa notificação vai fumar. Então, mas vamos aqui, vamos dar um Ctrl C. Vamos abaixo, Ctrl V. Ok, vamos verificar o que vai dar. Então, o negócio é que no copiar, a gente já tem esta, olha aqui, a gente já tem esta variável filtrar items, né? E tá lá filtrado, observe isto aqui. Então, se a gente vir aqui, ó, a gente tem que, ó, discard next, então filtrado, a gente já tá trabalhando com esta variável. Então, foi até bom eu ver isso aqui. Então, pegar o filtrado mesmo, tá bom? Então, vamos dar um Ctrl C e vou fazer o seguinte. Ok. Então, discard items. Ele vai pegar aqui as nossas mensagens, né? Então, ok, perfeito. Vou fazer o seguinte, a gente está fazendo a nossa verificação. Ele está retornando os itens. A gente vai sair, vamos fazer a verificação. Ok, pegamos a nossa variável e adicionamos aqui o nosso item removido. Ok, então vamos aqui, discard next, ok, passamos o item, o item filtrado, ok. A gente manda uma mensagem e este aqui estão itens deletado com sucesso, não, né? Foi deletado um item com sucesso. Então, foi deletado um item com sucesso, ok. A duração continua a mesma coisa, ponto e vírgula. E vamos verificar o seguinte. Como a gente abriu parênteses, aqui também fecha um parênteses, né? Observe aqui, ó, que a gente está abrindo parênteses aqui, a gente fecha ele aqui. Então, aqui é o final, fechou. Como aqui a gente abre uma, fecha outras chaves aqui. Vamos resolver então estas variáveis. Ok. Então, se a gente observar lá em cima, vamos então mudar já a nossa variável também. Ok. Então, já estamos recebendo o comando. Agora, eis a questão. A gente precisa, como a gente também está passando o mesmo aqui, a mesma checagem aqui, ou seja, deletando o item aqui, a gente está atualizando e dando a mensagem para o usuário, né? Então, e antes dele deletar tudo que está lá, como eu disse, a gente vai pulando de 3 para 2, 1, quando chegar no 0, ele deleta tudo. Antes de deletar isto aqui e dar a mensagem, eu preciso fazer uma verificação ainda, antes dele deletar tudo. Então, vamos fazer o seguinte, é aqui que a cobra fuma. Eu tenho que setar ele aqui, então, este void aqui, vamos fazer o seguinte, na hora de remover, esta aqui é a nossa função, né? Vou dar espaço aqui para vocês não confundir. Então, antes dele deletar tudo, no nosso item, né? Vamos fazer o seguinte. Antes, então, a gente vai fazer aqui. Então, antes dele atualizar, item, isto aqui faz a cabeça doer. Então, a gente pode passar aqui o valor de false e pedir ele para passar a ser true depois que ele verificar, né? Depois que ele verificar e achar o item para deletar. Vamos fazer o seguinte, então, antes dele deletar tudo, então ele vai só deletar tudo que está lá depois que ele fazer a verificação aqui, né? Então a gente já passa ele aqui
o update, então a gente pode atualizar desta forma. Vou colocar aqui update, então ele só vai atualizar isso aí, que é para deletar tudo, se for igual a true. Passamos aqui a true, ok. Então, que merda, hein? Vamos implementar isso aqui. Então, entra a verificação, vou dar um Ctrl X. Vamos aqui então fazer, então ele só vai fazer isso aí se ele passar a ser true, então para deletar tudo, então tem que fazer essa verificação, né? Senão ele dá duas mensagens e uma conflita com a outra e não deixa nem deletar e nem atualizar. Ok, então vamos aqui, vamos fazer essa verificação if, agora a gente criou lá o nosso update, então se for para atualizar, que seja o que? Vamos fazer desta forma, né? Então jogamos isto para dentro, aí ele sim ele vai obedecer essa sequência. Como aqui a gente abriu uma chaves, aqui a gente dá um Ctrl X, fecha uma chaves aqui e isto aqui entra para cá. Isso aí, ficou legal agora. Vou dar espaço aqui também. Bom. Então agora eu preciso retornar o nosso item filtrado, né? Bom, para isso aí eu tenho que pegar o array também, né? Porque ele vai ter que fazer o loop no array. Então, como a gente setou true aqui, ele não pode ser a void. Eu preciso deste retorno deste array, né? Vamos entender aqui. Então, saindo, então vamos colocar aqui. Ele vai dar um erro, porque eu preciso, porque o nosso método quando é a void, eu não estou pedindo retorno de nada, mas como a gente precisa de um retorno aqui, eu não posso deixar isso aqui, eu preciso passar meu array, então ele vai dar um erro, quer ver? Então vamos pedir ele para trazer o nosso item filtrado, né? Isso, observe que ele deu o erro, por quê? Porque a gente está pedindo o retorno do nosso item filtrado. E como ele está void aqui, então ele vai dar o erro. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa buscar o nosso array de quê? O nosso array do nossos itens que está lá no carro, né? No carrinho. Então a gente colocou cart item, não é isso? E o erro está resolvido aí perfeitamente. Ok, então a gente tendo o retorno, ele atualiza e deleta quando chegar na nossa verificação de se for igual a 0, que retorna o item e deleta tudo. Ok. Então vamos verificar se esta verificação está sendo correta. Quando chegar no 0, que deleta tudo. Vamos entender. Vamos vir aqui. Vamos colocar 2. Se eu vim aqui, visualizar, vamos aqui, vamos colocar 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, e aí perfeitamente funcionando, bacana. Bom, com toda essa checagem aí já prontinha aí, o que a gente precisa fazer é criar nossa API, né? Bom, vamos fechar tudo isso aqui, já está tudo conferido. A gente tem a nossa serviço, né? Então vamos criar nossa API. Para isso aí a gente precisa chegar aí dentro, né? Eu tenho um outro PowerShell, então a gente tem ali, né? Loja Angular. Vamos fazer o seguinte, a gente precisa entrar dentro da nossa CD src barra, a gente tem lá nossa app barra, entramos e lá tem a nossa services, né? Services barra, então estamos dentro da nossa services. O que a gente vai fazer aí? ng, não é isto? G de gerar, né? C, S de serviço, e vamos colocar o nosso, pode ser loja ou store ou o que for. Eu vou colocar assim store, por exemplo, né, que vai ser nossa API. Ou loja, não, pode ser assim. Vamos criar, ok, beleza aí. Ele vai demorar um pouquinho.
não tanto, né? Que ele é rápido aí, já criadinho aí pra gente. Só a gente vir cá na nossa app agora e também vamos fazer o seguinte aqui no nossos servers, né? Eis a questão. Vamos fazer o seguinte. Observe que no nosso provider, vamos dar aqui uma vírgula, vamos colocar o nosso store service, dando um enter aí, ele faz o import cá acima. Ok, perfeito. Bom, bacana, né? Tá feito aí, né? Tá bacana. Bom, pessoal, então, o que a gente vai fazer? A gente vai terminar esse vídeo aqui e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai retornar com outro para a gente continuar aqui. A gente vai criar nossa API para receber os nossos dados aí, depois manipular isso tudo dinamicamente, beleza? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu joinha, gostei, divulga aí nas suas redes sociais o nosso canal e também dúvidas, erros, deixa aí na área de comentários que os nossos amigos possam aí tá resolvendo a sua dúvida até primeiro do que eu, tá bem? Então vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau.